Saudações a todos, meu nome é Vanice Regina Lírio do Vale, eu sou professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, tenho pós-doutorado em Administração Pública, doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho e sou procuradora do município do Rio de Janeiro, aposentada, e estou apresentando o trabalho cujo título é Inteligência Artificial, Desafios de Construção de uma Regulação Útil. O tema da inteligência artificial já se colocou definitivamente nas nossas vidas. Esta é uma tecnologia revestida de verdadeira ubiquidade. Nós estamos desenvolvendo muitas funções hoje em dia subsidiadas pelos mecanismos de inteligência artificial que habitam os nossos telefones smartphones, habitam a internet por todos os lados, dialogamos com chatbots. Portanto, inteligência artificial é alguma coisa que se pôs. Este artigo, em particular, tem por objeto o mapeamento das possíveis estratégias regulatórias aplicáveis no campo de desenvolvimento de mecanismos de inteligência artificial. O objetivo, por outro lado, é subsidiar o debate sobre a regulação de inteligência artificial no cenário nacional, empreendendo, sobretudo, a uma leitura crítica da proposta legislativa que já está em andamento, já tramitando em regime de urgência, já aprovada pela Câmara dos Deputados, a saber, o projeto de lei 2120. Esta iniciativa, o projeto de lei 21/2020, aprovado pela Câmara dos Deputados, foi encaminhada ao Senado Federal e ali sofreu um sobrestamento, eis que o presidente da Câmara Alta entendeu de constituir uma comissão de juristas para analisar enfim, eventualmente oferecer um substitutivo ao PL 2120, que talvez se entenda tivesse sido pouco discutido, tivesse sido objeto de pouco debate no cenário nacional. Vejam que o tema da regulação de inteligência artificial, este já é em si polêmico, porque pelo menos duas posições diferentes se põem em relação à matéria. Há quem defenda que a regulação de mecanismos de inteligência artificial, sem que se tenha uma maior experimentação na matéria, no momento em que as pessoas ainda estão absorvendo e reconhecendo a existência e o potencial de colaboração desse tipo de mecanismo, que uma regulação neste momento seja precipitada e que ela possa, sobretudo, implicar em limitações indesejáveis ao desenvolvimento, né, e aos benefícios potenciais que mecanismos de inteligência artificial possam apresentar. De outro lado, há quem diga que há riscos de toda ordem, riscos à proteção a dados pessoais, verdadeiramente riscos existenciais que podem estar relacionados à inteligência artificial, e disto decorreria, portanto, um imperativo de que que essa atividade fosse objeto de regulação já. Como se sabe, esse debate está acontecendo já em cenário estadunidense, já há legislação sobre a matéria nos Estados Unidos. Eles vêm de apresentar um Bill of Rights para o desenvolvimento de inteligência artificial, com a fixação de 5 princípios que deveriam orientar a atividade de desenvolvimento de IA, mas o tema está lá sendo objeto de regulação. De outro lado, temos também a proposta da União Europeia, que está em fase de debates, ainda é uma proposição, não foi aprovada, que opera a partir de uma estratégia um pouco diferente. E aí, portanto, a questão que orientou este trabalho, quer dizer, que estratégia regulatória podemos usar e qual estratégia regulatória no campo da disciplina de desenvolvimento e utilização de aplicações de IA pode promover a este equilíbrio entre assegurar o desenvolvimento do segmento, né, o surgimento de novas soluções, sem descurar a proteção a dados pessoais, sem descurar dos perigos que efetivamente esse tipo de mecanismo apresenta.
O primeiro ponto apresentado no trabalho sustenta ou defende a ideia de que a disciplina de desenvolvimento e utilização de aplicações de inteligência artificial deva se operar a partir desta modelagem mais moderna, que estamos denominando de autorregulação regulada. A ideia de que se possa, a partir do aparato estatal, e tão somente a partir dessa expertise, né, criar um quadro normativo que seja suficientemente abrangente e seja capaz de dar resposta aos desafios que mecanismos de IA apresenta parece equivocada. De outro lado, deixar exclusivamente aos agentes econômicos do mercado, que podem ter interesses outros que não aqueles da coletividade, deixar a estes agentes econômicos exclusivamente a competência para a regulação também parece equivocado. De modo que a solução alternativa seria um sistema de autorregulação regulada, ou seja, uma parametrização de elementos básicos, de zonas de certeza negativa, olha, isto não se pode fazer, né? E o desenho de objetivos, princípios e diretrizes para a utilização desse tipo de tecnologia. Isso poderia se dar em hard law, né, em lei em sentido estrito, deixando espaço para que se tenha o restante da regulação desenvolvida nesta modalidade de autorregulação em parceria com agentes econômicos, e não só agentes econômicos, mas também integrantes da sociedade civil, instituições vocacionadas para o monitoramento desse tipo de atividade, que seriam capazes de ir adaptando a regulação com a velocidade em que o progresso na utilização e na disponibilização deste tipo de tecnologia permite e exige, né, do ponto de vista de adaptação da regulação. Esta tem sido a opção das grandes experiências que já se têm noticiadas no mundo, né? O sistema americano opera a partir desta lógica com uma autorregulação regulada setorial, ou seja, para cada área de aplicação de mecanismos de inteligência artificial, uma parametrização formal estabelecida pelo Estado lato sensu e a regulação, a autorregulação empreendida pelos agentes do ecossistema de inteligência artificial. Também na proposta da União Europeia, a autorregulação regulada é a matriz que está sendo utilizada, com a diferença de que, enquanto nos Estados Unidos o critério é de regulação setorial, na União Europeia o critério está sendo de regulação a partir de matriz de risco. Regulações distintas, exigências regulatórias distintas, conforme a intensidade do risco da atividade que se pretende executar com o apoio ou exclusivamente através de mecanismos de inteligência artificial. Já adentrando em considerações relacionadas ao projeto de lei 21 de 2020, também na proposição posta no cenário brasileiro, a opção está sendo no sentido da autorregulação regulada, com várias referências, inclusive no projeto de lei, à necessidade do respeito a esta matriz regulatória desenvolvida pelos agentes do segmento. Já no campo das considerações críticas, ainda em relação ao PL 21 de 2020, tendo mencionado que a opção também é pela autorregulação regulada, é de se dizer que ele não apresenta qual seja a estrutura institucional encarregada de empreender a supervisão da observância, do compliance pelos agentes econômicos do setor aos parâmetros básicos estabelecidos na regulação estatal. Para que o mecanismo de autorregulação regulada funcione, é preciso que a autorregulação se dê segundo os parâmetros normativos, legislativos específicos, e alguém é de supervisionar a isto. E quanto a isto, o PL não se preocupou. Segunda observação crítica que é preciso fazer
em relação ao PL 21, em fidelidade ao objetivo estabelecido para o trabalho, está em que ele empreende a uma combinação entre os dois modelos já apresentados, entre as duas estratégias regulatórias já apresentadas, em andamento no cenário estadunidense e no cenário europeu. Então, há um mix de regulação setorial com regulação por risco. E aí o modelo híbrido parece não funcionar, porque há um risco de superposição das estratégias regulatórias, comprometendo a inteligibilidade do sistema. E todo o sistema que é hermético, que é de baixa compreensão, portanto, passível de baixa adesão, né, de baixa observância, que é tudo que não se deseja em sede de regulação de IA. Em linha de conclusão, parece certo que o PL 21/2020 mereça, como efetivamente parece sinalizar a presidência do Senado, mereça revisitação, porque muito genérico, com um receio de restringir por demais agentes do segmento de desenvolvimento e utilização de aplicações de IA, ele não parece traduzir bem quais sejam os parâmetros orientadores, segundo o querer da sociedade brasileira, para o desenvolvimento dessa ferramenta tão importante como são os mecanismos e aplicações de inteligência artificial. Em linha de síntese, portanto, parece que empreender-se a regulação é alguma coisa que deve já acontecer. A estratégia da autorregulação regulada parece uma estratégia relevante, mas ela precisa ser subsidiada por uma estrutura institucional que acompanhe a adesão dos agentes do setor a esses parâmetros, e é preciso que a gente formule a nossa opção se pretendemos disciplina por setor ou disciplina por risco, sob pena de termos uma normatização ineficaz, que não seja capaz de disciplinar os riscos que o mecanismo traduz. Essas são as conclusões do trabalho, a qual eu remeto vocês que estejam assistindo para quando da publicação. Muito obrigada.